Uma alegria a gente poder ouvir o pastor Rob, que falou de um dos valores sobre a família. E nós somos a família. Por falar nisso, eu sou o pastor Luiz Amaro, um dos pastores aqui. E boas-vindas ao pessoal da internet. E você que está aqui pela primeira vez, é uma honra para nós ter você. Espero que Deus te abençoe. Bem-vindo à nossa família Crossbreed Church. Nós continuamos pensando nessa história, que é a história de Neemias, que é aquele homem, um ex-copeiro, que Deus levantou para restaurar os muros e também os portões de Israel. E uma palavra-chave ali é reconstrução. E nós estamos trabalhando nisso, tendo em vista que Deus também está reconstruindo a nossa vida, a minha vida pessoal, a sua vida. Nesses dias também nós decidimos, por 40 dias, orar e jejuar e buscar o Senhor. Em sexta-feira, dia 12, nós vamos terminar aqui com uma vigília. E chegue às 8 horas, venha estar conosco. Vai ser uma alegria nós encerrarmos esse período que Deus vai concluir algo que Ele começou na nossa vida. E eu espero que você seja parte disso. Vamos ler o texto, nós estamos no capítulo 6 do livro de Neemias. E eu quero ler com você. Se você quiser abrir a sua Bíblia, no capítulo 6. Quando Sambalat, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com respostas: estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalat mandou um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: diz entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão construindo um muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar um rei deles. E até nomeou profetas para trazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. No caso, seria o rei da Pérsia. Por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei estas respostas. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortaleça agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado, portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos lá na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-los. Eles virão esta noite. Todavia, eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Sou macho, meu. Creio em Deus. Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalat o tinham contratado.
Ele tinha sido pago para me intimidar a fim de que eu cometesse um pecado, agindo daquela maneira. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias, Sambalá, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Continua no versículo 15. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. E também, naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com eles por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença, e eu contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Uau! Vamos orar? Senhor, abençoa-nos nesta manhã, que a Tua palavra encontre espaço no nosso coração. Amém? Esse é um texto interessante que mostra quando Neemias está quase para terminar o muro. Lembra? Eles chegaram até a metade, capítulo 4, e aqui ele chega em um momento em que precisa a obra ser concluída. Nos primeiros capítulos, 1, 2, 3, principalmente no 4, nós tínhamos aquela força interna, divisão, abuso dos irmãos, dos ricos, mas eles se dobraram ao Senhor. Agora, nesse texto, nós temos forças externas querendo obstruir o trabalho que Neemias estava fazendo. E ele estava quase concluindo o muro. E aí então chegou estas forças que sempre, quando nós estamos fazendo o trabalho de Deus, nós vamos ter forças contrárias. O que Deus está fazendo na sua vida, se prepare, haverão forças contrárias. E você precisa estar pronto a entender isso. Eu tinha ontem, olhando, de vez em quando a gente mexe lá em casa, ali no jardim, e eu comprei um serrote, porque cortar, tem determinados galhos que não dá para cortar. E eu comprei um serrotinho. Eu usei tanto aquele serrote, e aquele serrote, ele ficou... Eu estava fazendo lá a força e não funcionava. Mas esse serrote não corta? Aí eu estava lendo na internet que de vez em quando ele precisa ser afiado. Eles dizem que tem que ser afiado. E para a gente afiar uma faca, a gente afia numa brincadeira, pega o esmerilho, mas um serrote não. Existe uma ferramenta especial, porque o serrote trabalha com um dente para cá, um dente para lá. E esta combinação serra. Só que esses dentes devem também estar afiados. E para afiá-los, você tem que afiar um a um de um lado, pois vira o serrote, afia do outro lado, e ainda depois você tem que ver como está a disposição, se eles estão em linha. Porque se tiver um dente desse fora, não acontece. Ele não funciona. Então ele fica desafiado. Por isso a minha mensagem hoje para você é superando os desafios. Porque essa palavra desafiar, que vem do latim des, é anular. Afiar é quando está uma faca desafiada, ela não corta, ela não cumpre o papel dela. Nós precisamos superar os desafios. Porque senão, um serrote desafiado, ele não cumpre o papel dele. Eu e você somos instrumentos na mão de Deus, que Deus quer nos afiar. E Deus vai trabalhar dente por dente para afinar.
Por isso você tem que estar pronto. Em Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É o afiamento de Deus. Porque Deus tem um propósito. No versículo 28 continua dizendo: com o fim de sermos para o propósito que Ele destinou. Qual é o propósito? De sermos conforme a imagem de Jesus. Então Deus vai trabalhar na nossa vida, para que eu seja conforme a imagem de Jesus. Isso que é vida cristã. É quando Deus nos toma, é isso que se tornar um discípulo de Jesus. E você entra na escola de Deus. E Deus vai afiar você, porque senão você não cumpre o seu papel. Talvez hoje você esteja assim: pastor, não é fácil. O diabo na melhor hora dele me pegou na pior hora. E eu estou caído, estou quebrado. Esta mensagem é para você. Porque nesse capítulo 6, a gente vai aprender que Neemias estava bem afiado, e foi trabalhado por Deus. E você e eu temos que nos prepararmos, porque forças vão lutar contra nós. Quando a gente olha para esse capítulo, Neemias enfrentou desafios internos, como eu falei, mas ele também agora vai enfrentar esses desafios externos. Havia uma confederação, Sanbalat, Tobias, Gesem, o árabe, cercaram Jerusalém. E eles não estão felizes que Jerusalém está sendo reconstruído. Então, como eu vou superar estas forças? Lembrando, se você é um cristão, você tem 3 inimigos: o mundo, seus padrões. Paulo fala em Efésios 2 que antes nós andávamos conforme os padrões desse mundo. É um sistema caído, dirigido pelo coração humano, maligno, contra Deus, inimigo de Deus. A Bíblia chama isso de mundo, esse sistema caído. E ele conspira, ele opera, ele trabalha contra o povo de Deus e contra o que Deus está fazendo na história. O outro inimigo é Satanás, inimigo de Deus. Ele marioneta o mundo. Diz Paulo que este mundo segue o príncipe desse mundo, que ele marioneta essas forças, marioneta a política, a educação, os valores dessa sociedade, que são contra Deus. E o terceiro inimigo é a nossa própria carne, que se tornou inimiga de Deus. Quando Adão deu as costas para Deus, disse: Senhor, deixa comigo, eu mesmo vou fazer, eu sei como operar, como viver. Você tem que lidar com essas forças. Elas vão operar contra você, elas vão tentar desafinar o instrumento, desafiar, para você não funcionar, para você parar de operar. Lembrando também que Deus deu a você alguns papéis, como pessoa. Você é homem ou você é uma mulher? Como homem tem um papel, como mulher outro papel. Deus criou homens, a sua imagem e semelhança. Então, como pessoa, você é um filho, porque você nasceu, ou você é uma filha. Logo, há um papel para você desencadear. Deus tem expectativa de você como filho. Aí pode ser que você agora seja um marido ou uma esposa. Deus tem papéis para você. Ou, daqui a pouco, você é um pai ou uma mãe. Você também é um funcionário. Você tem que trabalhar. Deus te deu habilidades. Daqui a pouco você é um avô. Você também é um membro da igreja. Você também é um cidadão. Veja bem, os dentes dos serrotes, quantas funções cada um tem, que em harmonia na mão de Deus vão serrar, vão cumprir o seu papel. Mas há forças conspirando contra nós, para deixar você ser um filho ruim, uma filha ruim, um marido ruim, uma esposa ruim, um pai ou uma mãe ruim. Essas forças vão trabalhar contra você. E quando a gente olha para esse texto, a gente aprende aqui, a primeira coisa é que esses desafios, como que Neemias os enfrentou? O primeiro ataque que tem, Neemias passou por zombaria, ridicularização. E aqui no capítulo 6, a gente começa a aprender que o primeiro desafio que Neemias vai encontrar nesse texto
é o da distração. Porque diante desses papéis e dessas responsabilidades que o Senhor confiou a nós, eu esqueci de mencionar, quando você se torna um cristão, Deus te dá dons espirituais, te dá habilidades que você deve usar para Ele. Agora, se o instrumento estiver desafiado, não funciona. Esses caras chegam, Sanbalat, Tobias, Gesem, ouviram o progresso do trabalho de Deus. Viram que o trabalho de Deus estava crescendo, os muros estão sendo reparados. Ele ainda não tinha posto as portas, porque seria a conclusão. Então há a tentativa de distrair. E eles mandam um convite. Ô Neemias, vamos nos encontrar? Neemias estava em Jerusalém. O vale de Ono é longe. Pelo comentário que eu vi, pelo menos 6 quilômetros. Veja bem como o inimigo é esperto. Você está fazendo, operando, servindo o Senhor, o inimigo quer te tirar dali e te levar para o vale de Ono. Longe de onde Deus te pôs. Longe de onde você está sendo uma bênção. E ele disse, olha, vamos conversar. Cara, nós não somos tão ruins assim. Vê como o inimigo é. O que ele queria? Tirar o foco de Neemias. Neemias recusou. Olha o que Neemias faz. Estou fazendo uma grande obra. Não tenho tempo para distração. Eles enviaram 4 mensagens. Enviaram, aqui ele está falando na terceira. Olha, deve ser o Sanbalat ligando para nós aí. Diga assim para ele, não. Foi o que Neemias falou. Eu não irei. Sabe o nome do vale lá? Ono. E se fosse em inglês, oh no, right? É isso que Neemias respondeu, oh no, eu não vou aí. Eu não vou para Ono, vai me distrair, vai me tirar de onde Deus me pôs, de onde eu estou fazendo um trabalho que está quase para terminar. Então eu e você temos que lidar. Deus não conclui às vezes o trabalho na sua vida por causa da distração. Você está fazendo uma coisa daqui a pouco, você é um ADD espiritual. Você não consegue pôr o foco em nada. Começa uma coisa aqui, vai para outra lá, já é distraído. Eu sou um ADD. Vocês viram como a Olheza estava bonitinha no negócio ali hoje, falando? Falei para o Herman, está uma gatinha essa menina, não está? Está vendo como eu sou distraído? Já estou indo para outro lugar. É fácil. Mas espiritualmente, irmãos, nós temos que ter cuidado. Porque o inimigo quer nos distrair, quer nos remover daqui para lá. Deus está fazendo algo aqui. Por que nós vamos para lá? O ano passado eu recebi um convite. Aí o Herman, até falei com o Herman falou, e aí, foi tentado? Não foi. Porque eu sei o que Deus está fazendo entre nós. Você pastor de uma grande igreja, tem um bom salário. Não posso falar em salário, o pastor Rob está aqui, ele pode pensar que eu estou reclamando do meu salário. Mas um salário interessante. Vai morar, vai ter isso, uma igreja que tem pelo menos 4.000 pessoas. Você vai ser parte do time e tal. Mas, irmãos, não mexeu comigo. Eu creio que Deus nos colocou aqui e Deus tem algo aqui. Oh, não! Obrigado pelo convite. Eu vou ficar aqui. Eu não vou para o oh, no. E lá também, lembra, é um vale. É um lugar que você vai ter que descer. Eu prefiro, nessa altura dos meus 67 anos, começar a subir, porque não ir para baixo. E sair de onde Deus nos colocou. Irmãos, cuidado com a distração. Com facilidade. Especialmente quando está afiando. Às vezes dói. Às vezes dói. Mexer ali, para afiar, precisa de uma ferramenta que põe um dente para cá, um dente para lá. E depois tem uma lima triangular que você tem que passar dente por dente. E eu e você somos uma obra inacabada. Deus precisa trabalhar você como filho, como homem, como marido, como esposa. Deus vai passar a lima. E você tem que estar aberto para aprender. Porque o propósito do Espírito Santo é transformar você na imagem de Jesus. De ser como Jesus Cristo. E aí esse é o homem que Paulo fala. O homem perfeito, o homem completo. Por isso que enquanto Deus não trabalhar isso e concluir o trabalho, Ele vai trabalhar com você. Agora, cuidado, porque a distração vai parar esse processo na sua vida. O orgulho é uma distração.
o egoísmo, quando você está doendo demais e pula fora. Então, a resposta à distração de Neemias é não. E olha, a insistência. 4 vezes ele mandou mensagens para distrair. Olha, lá no vale, nós vamos ter um vinho, vamos ter carne, comida de graça, a boca ali, vamos para lá. Via de regra, quando vem essas oportunidades de tirar você de onde Deus te pôs, é sempre mais fácil, mais confortável, mais simples. Então, por favor, fique atento, não seja distraído, fique focado no que Deus está fazendo na sua vida pessoal. E olha, não. No slide 3, ele vai fazer mais uma tentativa, uma falsa acusação. Acusar Neemias. Falsa acusação é quando alguém vai falar coisas que não são verdade sobre você. Te acusar para te rebaixar. O que eles fizeram? Eles mandaram uma carta aberta e dizendo: há um boato que você quer ser rei. Ô Neemias, você saiu lá da Babilônia e agora quer ser rei, o nosso rei. Como que você lida quando você é acusado, quando alguém fala uma mentira sobre você? Sai para a briga? Vai o sujeito? Eu não sei como você vai fazer, mas nesse caso, Neemias, sabe o que ele fez? Ele expôs a verdade. Ele respondeu para eles: isso não é verdade. Neemias identificou, primeiro ele disse: eu não quero ser rei, mas eu tenho a carta do rei me autorizando a fazer isso. E isso que vocês estão falando aí não é verdade. Eu não quero ser rei, mas eu quero, olha, tudo para tirar o foco. Para eles, o que é importante? Posição. Um deles era o governador. Fizeram uma aliança com o pessoal em volta ali. Posição para eles é importante. Eles é que queriam ser rei. Eles é que queriam reinar sobre o povo e abusar. Neemias disse: eu só quero reparar o muro e reparar as portas. É muito importante, irmãos, que você tenha essa consciência, esse discernimento do que é a verdade. Por isso, no domingo, por favor, venha para a nossa escola bíblica, porque senão você fica enganado. Você tem que ter convicção da vontade de Deus para a sua vida. Como eu descubro a vontade de Deus para mim? Primeiro, o que está revelado lá na Bíblia, na palavra de Deus. Qual é a paz que eu tenho no meu coração? Que os meus mentores pensam sobre isso? Então, Neemias, seguramente ele definiu, ele reagiu, mas ele expôs a verdade. 4 tentativas que eles tentaram, não conseguiram. Agora vem com essa acusação falsa. Olha, irmãos, deixa eu ler para você o que eu escrevi enquanto estudava. Sanbalá e Gesem enviam mensagem a Neemias, pedindo-lhe que se encontrem lá no vale. Ele não vai. Neemias recusa, dizendo que está ocupado. O problema, irmãos, é essa ociosidade que muitos cristãos não estão fazendo nada e não se engajam, e aí ficam abertos a sugestões, ao oportunismo, e você termina saindo da vontade de Deus. Por isso você não chega a lugar nenhum. Neemias tinha um propósito: 52 dias, precisamos terminar esse trabalho. Temos que ter meta, alvos, precisamos viver em função de um propósito. Aí Neemias continua dizendo: esse boato que está por aí, olha, eu escrevi aqui na 5ª vez. Sanbalá envia a mesma mensagem, mas desta vez ele faz uma carta aberta, ele espalha. Esse Neemias aí, ele está querendo ser o rei, ele está querendo abusar de vocês. Neemias, de planejar uma revolta, de querer se tornar rei. Eles esperam que a ameaça de espalhar esse rumor faça Neemias ceder. Boatos. Botaram no ventilador: olha, Neemias quer ser rei de vocês, quer mandar em vocês.
Eu não sei como você lida com falsas acusações, mas você precisa aprender de que somente a verdade prevalece. Jesus foi acusado de ser filho do diabo. O que Jesus fez? Ele não falou nada, porque a verdade é a verdade. A verdade não fica velha, não amarrota, não enferruja. Alguém uma vez me acusou de uma coisa, e o meu desejo era ir lá e... Não! Jesus falou que bem-aventurados os mansos. Quando a gente entrega o nosso direito, essas acusações contra nós, nosso direito, nossa reputação, deixa com o Senhor. Pode deixar que a verdade venha à tona. Neemias não saiu para brigar com ele. Neemias simplesmente ficou onde estava, porque nós temos que discernir de onde vem isso. Por que isso está acontecendo? É para tirar você do foco que Deus pôs você para fazer o que você está fazendo. Então fique atento nisso. Não fique com tanta preocupação. O outro desafio da falsa religião, olha só, a tentativa com Semaías, Sambalá e Tobias, subornaram Semaías e disseram, olha, vamos lá para o templo. Estão querendo te matar, e lá no templo, ninguém vai ousar entrar no templo. Olha só, irmãos, eu e você muitas vezes somos enganados. Outro dia tinha uma senhora aqui, eu disse que estava orando para ver a direção de Deus. Olha, eu conheço uma irmã, ela é de Deus, vamos lá que ela vai trazer uma profecia para você. E eu estou seguro que Deus vai dirigir você. E nós vamos pegando esses costumes, e são hábitos, irmãos, que eu preciso ouvir Deus. Esses caras aqui contrataram os profetas para profetizar para Neemias. No templo, vamos para o templo. Que pena que às vezes muita gente fica muito carola, não é? E eu já fiz isso também. Eu me lembro quando eu me converti, eu estava tão empolgado, e minha mãe começou a reclamar de mim. Escuta, você não tem, na época eu tinha 10 irmãos, e depois que eu me converti, irmãos, eu acordava na igreja, dormia na igreja, almoçava na igreja, jantava na igreja, e queria namorar também na igreja. E a minha mãe chegou e falou assim, Luiz, você não tem mais família? Vamos para o templo. A gente acha que estar muito na igreja vai nos ajudar, vai nos salvar. Não é isso. O pessoal estava querendo levar Neemias lá para o templo, porque lá no templo ele estaria salvo. Muitas vezes nós pensamos assim, né? Ficar na igreja que está... Não é isso. E ainda depois contrataram esses profetas que estavam profetizando falsamente contra Neemias. Nós vemos o sul da Flórida, onde temos algumas igrejas brasileiras. Ainda ontem conversando, estava na casa de um casal aqui, conversando da igreja que eles faziam parte. E o pastor lá no mês de dezembro, todos os crentes, aliás eu gostei da ideia, eu estava discutindo com a Orleusa. Mês de dezembro, do dia 1º ao dia 15, todos vocês têm que trazer uma oferta e ofertar para o pastor, não é para a igreja. Você não vai jejuar aqueles 2 semanas, você vai pegar todo o recurso que você tiver e trazer para o pastor. E eu fiquei pensando, como que nós, como cristãos, aceitamos uma coisa dessa, irmãos? Não faz sentido. E ele fala em nome do Senhor. Eu e você precisamos acordar, irmãos, e ver esses falsos profetas dos nossos dias. Eu vou na igreja que eu tenho que conhecer o pastor, a vida dele. Arsênio Pestre dizia, pastor Rob, nós temos que ter liberdade de conversar. Um dia, esse casal falou para mim, foram fazer uma pergunta para ele no escritório, sabe o que ele fez? Abriu a porta e falou, ó, a porta está aberta, pode sair fora daqui. Isso é um homem de Deus. A Bíblia diz que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu e você precisamos acordar. Nós vemos num lugar que tem muitos falsos profetas, muitos templos que não são templos de Deus, homens que não são homens de Deus. Acorda. Esse texto está nos dizendo que nós temos que ter discernimento espiritual.
Não importa quão bonito, quão barulhento ele faça, tem muitas latas vazias por aí. E esse texto nos acorda para nós ficarmos acordados aos falsos religiosos. E o cristianismo, nos nossos dias, está passando por isso. Eu me lembro em Lausanne, isso em 1970, o Concílio Mundial de Igrejas, falando de fazer uma proposta de unir todas as igrejas. Há 6 meses atrás, o Papa atual disse, olha, eu já tenho um espaço aqui no Vaticano, pode vir o Islã, pode vir os judeus, pode vir os budistas, pode vir os cristãos evangélicos, nós vamos ser um povo só. Falsa religiosidade. Jesus falou, será que quando eu voltar vou achar fé na terra? Vai sim, Senhor. Nós vamos estar aqui prontos se o Senhor voltar nos nossos dias. Porque nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. E eu preciso ter discernimento. Discernimento é você conhecer a Bíblia profundamente. É você ter a ação do Espírito Santo na sua vida e olhar com os olhos, não só da fé, mas da razão, e ser bereano. Mais um aqui, irmãos, essa proposta de se encontrar no templo foi furado. Mesmo lá no templo, somente os sacerdotes poderiam entrar ali. Cuidado com essas profecias que mandam você fazer como aquele irmão fazer. Ficar 15 dias jejuando e trazer o dinheiro para cá. Porque Jesus um dia, Jesus é Jesus, cuspiu na terra, eu vi o cara ali, batismo. Ele põe água na boca, traz a pessoa, ele sopra, joga a água de volta. Eu fiquei pensando, se aquele cara tivesse gripado, 1000 pessoas iam ficar gripadas ali. Da onde saiu isso, irmãos? Irmãos, nós precisamos ter maturidade para sermos uma igreja saudável no sul da Flórida. E eu quero que você venha estar conosco. Neemias também descobriu que ali havia uma falsa amizade daqueles caras. Eles eram falsos amigos. Cuidado com esses amigos muito espirituais, muito legais, principalmente as meninas, porque a gente tem que saber qual a intenção dessas pessoas. Aqui na nossa igreja passaram muita gente. Eu acho que se todo mundo que passou por aqui tivesse ficado aqui, nós já estaríamos de casa cheia. Mas eles, não sem fazer mau juízo, mas baseado em fatos, a gente percebeu que eles tinham má intenções, eles só queriam, talvez, um benefício, e muitos deles, um chegou para mim, eu sou ungido pastor. Ungido pastor? Eu fui ungido pastor. O primeiro desafio que ele teve, ele foi embora, porque não conseguiu manter uma amizade com outro irmão dentro da nossa igreja. Que pastor ungido, hein? Aquela unção lá era de água, não era de óleo, porque ficou 1 minuto ungido e já, por conta de uma pequena desavença que ele mesmo criou, não suportou o irmão e foi embora. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja saudável, como igreja brasileira nesse lugar. Às vezes dói meu coração de pessoas que falam assim, pastor, como essa semana, no pequeno grupo, as pessoas falando, eu tinha desistido de igrejas brasileiras, mas quando eu cheguei aqui, Deus me curou, Deus me salvou, essa igreja me abençoou. Nós passamos esse ano porque Deus nos recebeu, porque nós somos abraçados e acolhidos. Nós queremos ser uma igreja saudável, uma igreja que ama o Senhor, que ama a sua palavra a princípio. Irmãos, eu quero desafiar você nesta manhã, porque a obra de Deus precisa ser concluída. O desafio da conclusão. Olha o que Neemias fala. O muro foi concluído em 52 dias. Inimigos reconheceram que foi ato de Deus. Eles ficaram muito desanimados. O inimigo não gosta de ver o trabalho de Deus prosperando, irmãos. E aí Neemias diz, concluímos. Os inimigos olharam e falaram, esses caras não podem. É olhar para nós, como imigrantes mesmo. Você olha, o que é só um milagre que está acontecendo lá. Porque, irmãos, nós não somos realmente grande coisa. Mas a graça de Deus é grande, o amor de Deus, a ação de Deus, o poder de Deus. E nós vamos, dentro dos princípios de Deus, sermos prósperos. E Deus vai concluir aquela obra que Ele começou na minha vida, na tua vida. Ele vai afiar o serrote para você ser uma bênção nesse lugar, na igreja, na sociedade, no teu trabalho, como marido, esposo, pai, filho, funcionário, cidadão. Você será uma bênção, porque é a bênção de Deus que está sobre você.
E Neemias conclui: nós chegamos no final da obra, porque a boa mão do Senhor esteve sobre nós.